Artigo 3º. Princípios gerais, Continuação da leitura do livro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Novos comentários. Artigo 3º. Princípios gerais. Os princípios da presente Convenção são: letra A. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Letra B. A não discriminação. Letra C. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Letra D. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Letra E. A igualdade de oportunidades. Letra F. A acessibilidade. Letra G. A igualdade entre o homem e a mulher. Letra H. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Luiz Alberto David Araújo. Não se pode iniciar a análise dos princípios da Convenção sem uma breve palavra sobre a hierarquia normativa do texto, ou seja, como deve ser aplicada a Convenção da ONU e que efeitos as suas normas devem produzir no sistema interno brasileiro. Assim, vamos dividir esse breve trabalho em duas partes: análise da hierarquia e conteúdo dos princípios. A consequência desses tópicos introdutórios nos levará à análise de sua importância e significado. A Convenção, como já sabido, foi recebida na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, assim aprovada na forma lá prevista. Tem status de emenda à Constituição, o que a coloca em posição hierárquica superior das demais normas do sistema, emparelhando-se à Constituição. Assim, a Convenção vai disciplinar e influenciar a legislação ordinária, leis ordinárias complementares, medidas provisórias, decretos legislativos regulares. Hoje, por força do parágrafo 3º do artigo 5º, temos decretos legislativos que apenas aprovam tratados internacionais regulares e aos que aprovam tratados internacionais de direitos humanos. Estes têm um rito diferente. Assim, podemos falar em decretos legislativos regulares e decretos legislativos especiais. Com o reconhecimento de tal hierarquia especial, a Convenção irá disciplinar, influenciar e dirigir a legislação ordinária. Assim, toda e qualquer norma anterior à Convenção que não se alinhar com os valores lá constantes foi revogada implicitamente. Quer dizer, a Convenção, após a sua ratificação, produz efeitos imediatos, revogando a legislação ordinária contrária a ela. Se de um lado produz tal efeito, por força de sua hierarquia, efeito revocatório, trata também de disciplinar a normatividade futura e a administração pública, de maneira que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário recebam esses valores trazidos pela Convenção sob a forma de princípios e apliquem em sua atividade regular. Isso significa que os princípios estarão presentes não só na formação das futuras leis, como também estarão presentes de forma obrigatória nas decisões dos juízes, nos atos da administração pública. O Poder Executivo, toda a administração pública, não pode decidir contrariamente aos princípios. Esses vetores vão determinar a forma de agir do administrador público. A discriminariedade do poder público em suas decisões recebe limite forte e determinado. Os princípios da Convenção. Não se trata mais de entregar a decisão para o Poder Executivo, para que ele delibere dentro dos limites da lei. A lei sofreu um reforço de caráter superior
e que vincula o administrador. São os princípios da Convenção. Assim, revogam a legislação anterior que for contrária a seus valores, influenciam o poder legislativo na formulação de novas leis, vinculando e determinando a atividade legislativa, fornecem valores para o poder judiciário decidir e limitam o poder discricionário do administrador público, quando decide. Verificada a hierarquia e as suas consequências, demonstrando o relevo normativo, passemos à enumeração dos princípios e, dentro do escopo deste trabalho, breve análise de seus conteúdos. Se os princípios vão vincular a atividade do legislador, influenciar a decisão do Poder Executivo e fornecer valores para as decisões judiciais, passemos à análise da relação principiológica constante no artigo 3º da Convenção. O primeiro princípio elencado é o respeito pela dignidade inerente e a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Nota-se que, desde logo, a pessoa com deficiência tem sua autonomia diferenciada dos interesses de outras pessoas que possam estar em seu entorno. Pais, filhos, cônjuges, curadores, etc. Há que buscar o desejo e o interesse da pessoa com deficiência para suas escolhas e decisões, e tais decisões devem ser analisadas de forma isolada. Vão formar um conjunto, como será visto adiante, de maneira que todos estarão interligados. O segundo princípio é o da não discriminação, ou seja, o Estado deve proteger a pessoa com deficiência, permitindo, nesse caso de proteção, sua participação das atividades sem qualquer discriminação. A proteção, como o caso das vagas reservadas, artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal, configura a manifestação da igualdade material, permitindo a inclusão desse grupo de pessoas. Em caso de qualquer dúvida, o princípio da inclusão deve prevalecer, reforçando o ponto abaixo. Efetiva participação é inclusão na sociedade. Se tivermos dúvidas se uma pessoa tem capacidade, em virtude de sua deficiência, para exercer tal ou qual função, a solução se dará pela inclusão, ou seja, permitir que ela tenha a oportunidade de tentar. O estágio probatório, o contrato de experiência, são formas de permitir que a pessoa com deficiência possa demonstrar suas habilidades e competências. Não tendo sucesso, não seria o caso de mantê-los nos postos. No entanto, vedar a priori a sua participação seria agir contra o princípio da inclusão social, constante no artigo 3º da Constituição, e contra o princípio da Convenção. Os princípios, na realidade, como já apontado, estão interligados todos, garantindo a inclusão social, quando assegurados o respeito à diversidade, à diferença, à aceitação. Estamos afirmando que não deve haver discriminação e que deve haver inclusão. E para que haja inclusão, deve haver acessibilidade, que é um direito instrumental para o exercício de outros direitos. Por isso, o direito à acessibilidade se configura como um direito fundamental das pessoas com deficiência. Sem ela, a pessoa com deficiência não consegue exercer outros direitos. Não tem o direito de ir e vir, não tem o direito à educação, porque não consegue chegar até a escola, e dentro dela não consegue se locomover como as outras pessoas. Não consegue exercer o direito à saúde, porque não consegue chegar ao posto médico, dentre outros problemas. Assim, há uma ligação clara e inequívoca entre a principiologia, de maneira que ela se constitui um conjunto de valores que, reunidos, garantem a inclusão social desse grupo de pessoas. De nada adiantaria igualdade de oportunidades, como anunciada, se não há acessibilidade. Entender as dificuldades
de uma pessoa com deficiência é entender o diferente, o humano. Entender a pessoa com a sua diversidade e diferença. As dificuldades de aprendizado constituem uma característica que pode ou não estar presente, e se estiver, a sociedade deve estar preparada para conviver com ela, dentro do mesmo espaço, respeitando as diferenças. E não podemos perder de vista que o direito ao convívio com a diferença é um direito de duas mãos. É um direito evidente das pessoas com deficiência e é um direito das pessoas que não têm deficiência, porque vão poder aprender, conviver, desenvolver acolhimento, solidariedade, qualidades necessárias e importantes. Portanto, se é um direito desse grupo vulnerável, é também o direito da maioria, entendida essa como um grupo sem deficiência. Todos ganhamos, e muito, com a diferença, com o acolhimento, com o convívio com as pessoas diferentes. A igualdade entre homem e mulher não está garantida de forma isolada na Convenção. Ela já está presente na Constituição da República Federativa do Brasil, mas como a cláusula de reforço deve estar presente no conjunto de princípios que vai moldar a administração pública. A identidade de cada pessoa, homem ou mulher, deve ser respeitada, assim como a sua autonomia. Um ou outro princípio isolado não nos garante o direito à inclusão de forma plena. Imaginar que um princípio poderia ser traduzido de forma isolada para determinar um comportamento não seria correto. Eles compõem um conjunto harmônico, interligado, como uma forte comunicação interna. Ou seja, eles se intercomunicam de maneira que garantem, enquanto conjunto, um comportamento do Estado. E assim, para permitir a inclusão, há que permitir a acessibilidade, para garantir a igualdade entre homem e mulher, ou para garantir as diferenças, é preciso que haja não discriminação. Os princípios, portanto, não se formam de maneira isolada, mas como um conjunto. Exercem papel decisivo na tarefa da inclusão, assumida pelo Estado brasileiro, quando da promulgação da Constituição, e agora com a ratificação da Convenção. Como fiscalizar o cumprimento dos princípios? Primeiramente, entendendo o seu conteúdo individual e enquanto conjunto, qual seja como bloco de comportamentos vinculantes da inclusão, não podemos separar e aplicar, separadamente, cada um deles. Eles estão interligados e seu conteúdo é claramente identificado. O direito de um estudante de estar em uma classe com seus colegas que não tenham deficiência. Esse direito passa pelo cumprimento do conjunto de princípios: não discriminação, acessibilidade, respeito, acessibilidade. Repetiu aqui acessibilidade. Tudo bem que é importante, né? Mas não precisava repetir a palavra. Dentre outros. Não há apenas um princípio desobedecido, porque eles funcionam de forma interligada, harmonicamente. A partir do entendimento do conjunto de princípios, passemos a fiscalizar do cumprimento, ou seja, aferindo se o Estado está cumprindo o seu dever de incluir com a aplicação desse conjunto de princípios. Assim, em primeiro lugar, entender cada um deles e o conjunto como bloco já anunciado aqui. Em seguida, verificar diariamente, cotidianamente, se tais princípios estão sendo seguidos. Desde o comportamento da docente, em sala de aula, da diretora da escola, do médico, que veda a participação em um concurso público, do funcionário que não trata com atenção devida a pessoa com deficiência, analisando as políticas públicas que podem estar não atendendo essa principiologia e principalmente a questão da acessibilidade, que por seu caráter instrumental deve estar presente em todas essas situações. São todos comportamentos que devem ser exercidos diariamente. Desatendidos os princípios, o que fazer? Há várias formas de tentar a obediência às normas da Convenção. Uma delas é procurando o Ministério Público, que tem o dever de atender as pessoas com deficiência. Outra, a própria via individual, buscando aconselhamento com um advogado,
para que ele esclareça os direitos e, por fim, pela via associativa, buscando informação e, quem sabe, assessoria jurídica em associações que são constituídas para a defesa de determinados grupos. Podem ser associações de fins genéricos e de fins específicos. As primeiras cuidarão genericamente de temas de pessoas com deficiência, outras de temas específicos, por exemplo, associação de pessoas com determinada deficiência. De toda forma, em qualquer caso, a Defensoria Pública poderia ajudar em caso de pessoa com deficiência carente. Eu termino por aqui, amanhã eu continuo na página 46, no artigo 4º, obrigações gerais.